Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao GarçaCast, podcast da MT Soluções. E hoje no 8º episódio eu tenho a honra de receber aqui o Cleison Gomes, ele é do Magalu. Cleison, por favor, se apresente para a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, eu sou o Cleison, trabalho no Magalu, comecei pela área de hunting, né, fazendo grandes projetos de prospecção, e hoje eu estou dentro da área comercial, implementando aí um programa novo, né, de assessoria, de consultoria paga, né? Muito legal, Cleison. E queria que você contasse um pouquinho da sua formação, porque às vezes a gente fala, eu estou aqui tanto tempo no Magalu, é uma empresa que eu tenho um carinho muito enorme, mas eu queria que você falasse do seu background, o que você começou a fazer na sua primeira formação. A gente sempre tem uma surpresa aqui que a gente descobre das pessoas. Eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo, um pouquinho sobre isso. É um prazer contar a trajetória aí, mesmo porque eu sou, digamos que o Magalu raiz, né? Eu sou vendedor nato, né? Então, eu comecei minha carreira sendo vendedor de varejo, né? Então, linha de frente mesmo, cara a cara com o cliente. Massa. Que é uma coisa que a gente valoriza bastante, né? Dentro do Magalu. São as nossas raízes, né? Crescemos assim, a gente se fundou nesse modelo de varejo. Então, eu vendi todo tipo de produto que você imaginar, Matheus. Qual a coisa mais doida que você já vendeu? Cara, eu já vendi desde ursinho de pelúcia a ternos de grife de 20, 30 mil reais. Uau. Então, basicamente, me dê um produto e eu vou vender ele para você. Que legal, isso é muito bom. Isso é muito bom porque você consegue trazer esse background seu pro dia a dia de um vendedor, né? Porque muitas vezes o vendedor fala, como é que eu vou vender um terno de 20 mil e vender um ursinho? Não é a mesma forma de se vender. Então, criar essas expectativas, ter esse background para conseguir ajudar o vendedor na ponta ali é muito legal. A gente vê que o mercado falta muito disso. Tem muitos especialistas, que eu brinco, especialistas acadêmicos, que nunca de fato venderam nada na vida. E é mais difícil você fazer isso. Exatamente. Então, entender públicos, ter uma percepção, né? Então, hoje muito se estuda, né, sobre comportamento de cliente, mas tem uma natureza também de quem é vendedor de conseguir transitar nesses estilos diferentes de venda, né? Desde uma venda mais simples, movida pela emoção, até uma venda mais consultiva mesmo. Então, esse background eu trouxe todo para os projetos que eu executo, né, e executei dentro do Magalu. Legal. Então, isso fez um grande diferencial até para digitalizar as nossas lojas físicas, a gente conseguir implementar a cultura, né, de e-commerce e marketplace no nosso piso de venda. Legal. Me conta uma coisa. Na sua opinião, vender é uma arte ou uma ciência? Envolve um pouco dos dois, né? Vamos lá puxar a sardinha para os dois lados. Mas tem muito de ciência mesmo, né? Entender um pouco de psicologia, entender um pouco de comportamento do cliente, de momento também, de sinais que um corpo possa dar, um sinal que um cliente possa dar, direcionando alguma decisão. Então, tem um estudo que pode ser combinado com quem já tem o dom da arte, né? Legal, isso é bacana. Eu queria que você contasse hoje, você já passou por vários projetos dentro do Magalu, a gente já teve a oportunidade de trabalhar alguns, então isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele cara que está começando, que está nos ouvindo, que, cara, eu quero vender, mas Magalu nunca deu certo. Eu sempre vendo muito no amarelinho, mas Magalu nunca deu certo, eu nunca consegui tracionar. O que você acha, que você percebe ali no dia a dia, das conversas internas com o time do Magalu, e também olhar a conta do cliente, o que em geral, quais são as 3 coisas que você pode falar, cara, olha para essas 3 coisas que você pode estar errando aqui. O primeiro ponto, e é muito comum isso acontecer, é replicar técnicas utilizadas em uma plataforma para colocar dentro do Magalu, né? Então, a gente confronta regularmente com modelos de anúncio que não são o estilo que vai vender no Magalu. Então, não atrai o cliente do Magalu. Então, isso é importante notar logo de cara, né? Então, fotos, título e produtos também. A gente pode falar de categoria como um segundo
como uma segunda opção aí, mas as técnicas utilizadas dentro de outras plataformas, elas precisam estar de acordo com o Magalu. Então, cada plataforma tem a sua assinatura ali, tem o seu jeito de vender, e o vendedor que está começando, ele não pode fazer simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, de um modelo que está numa plataforma e simplesmente jogar em outra. Não vai funcionar de uma para outra em nenhum lugar. Então, olhar muito para isso, tá? Em segundo, categorias, né? Observar quais são as categorias principais de cada marketplace. Isso é uma percepção que ele tem que ter, um levantamento que tem que ser feito. Entender o que funciona, categorias que são predominantes em determinados marketplaces. Entender as políticas, né? E aí, como terceiro, eu colocaria olhar muito para as políticas de cada plataforma. Olhar para isso já vai tirar bastante dor de cabeça no decorrer das vendas aí. Quando você fala de política, você está falando das políticas de troca, devolução, você está falando das políticas promocionais? Porque às vezes a gente escuta e o seller fala, mas eu não entendi muito bem o que eles falam. Porque normalmente o seller vai falar assim, não entendeu nada ali. Então quando a gente fala de política, que é uma coisa muito legal, porque literalmente cada canal tem suas políticas, mas tem as suas particularidades, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu falei até de uma forma ampla, mas o ideal mesmo é a gente desmembrar o que são as políticas, né? Olhar para desde taxa, olhar trocas e cancelamentos, isso precisa ser feito mesmo. Olhar quais são as linhas de despesas, as questões logísticas, né? Os meios logísticos que você vai usar e quais são os prazos para se caso tenha algum tipo de cancelamento, algum tipo de estorno ali de devolução de um produto que foi devolvido avariado. Então, ter ciência de todos esses detalhes que vão acontecer durante a operação e já ter um plano de ação para todos eles. Então, tem que entender de cada forma, de cada política, né, em vários setores dentro do seu marketplace e estar preparado para qualquer alteração que tenha ali, qualquer mudança que tenha, para realmente não sentir muito dano, né? Isso é muito legal. Você falou um pouquinho sobre a pontuação, né? A gente chama de pontuação. Alguns lugares, alguns sellers conhecem como Seller Index. Que é uma nota que você tem com base em tudo que você faz. Então, troca, devolução, atendimento ao cliente, satisfação do cliente. Isso é muito importante. Eu acho que de todo mundo que tem no mercado, ninguém se preza mais com atendimento ao cliente. Eu acho que isso é uma cultura da Dona Luísa, depois da Luísa Trajano, do Fred. Todo mundo continua mantendo essa cultura de o foco é o cliente, que a gente fala na MT que é o cliente ao quadrado, né? Que é o cliente do nosso cliente. Então, para a gente é muito importante isso. Se o cliente na ponta final não tem satisfação, ele não vai comprar de novo. E o que é legal é que antes da pandemia, o cliente não se ligava muito de quem ele estava comprando. Pós-pandemia, todo mundo sabe, eu estou comprando no Magalu, mas eu estou comprando desse lojista. Quem é esse lojista aqui? Olha, a nota dele é 4.1. Não quero não. É 4.5? Legal, eu vou começar a trabalhar. E eu acho que vocês também, como marketplace, começaram a oferecer mais tecnologia. Eu sou apaixonado pelo Magalu, pelo que o Magalu transforma em tecnologia. Então, assim, é absurdo o tamanho das squads, né? Como o pessoal gosta de falar, dos times ali que tem, olhando para a tecnologia, olhando para produto, olhando para oferecer sempre a melhor solução dentro do que é possível dentro do universo Magalu, que basicamente não foi criado para ser um marketplace, né? Eu acho que isso é bem importante destacar. Foi criado para ser uma loja normal, que a gente chama de um P, né? Que é o varejista tradicional e começou a se transformar. A gente na MT pode acompanhar, a gente é parceiro do Magalu literalmente desde o começo. A gente foi um dos primeiros que implementou lojistas na plataforma lá para 2016, 17, alguma coisa assim, eu já me perdi no tempo. Literalmente foi os beta dos beta ali com o pessoal do Bling. Os primeiros 50 sellers, como é que eles vão se comportar, alguma coisa ali com o N-Market também, para como é que eles entendem que de fato vai ser o marketplace. E de lá para cá a revolução foi enorme. Então hoje, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito nos clientes que eu cuido, e lá dentro da MT a gente tem os clientes que o meu time cuida, os clientes que eu cuido diretamente, a olhar, por exemplo, aquele indicador da performance do anúncio. Ele está com quanto? Ele está com 100%? Quantas visitas esse anúncio teve? Quantas vendas?
Eu olho também a parte de saque, baixando ali os relatórios. Como é que a gente está nesse padrão? Ô, lojista, cara, você tem que olhar para isso aqui. A gente está com um lojista, por exemplo, que a gente está com muito problema em devolução. Então, olha, pô, não estou conseguindo mais vender tanto no Magalu, mas na Netshoes eu estou vendendo muito. É a mesma empresa? Não, não é a mesma empresa. Os indicadores são diferentes. Na Netshoes você está com uma nota praticamente de 100 e aqui no Magalu você está com uma nota de 4,1. Vai ter problema. Seu anúncio vai ter menos exposição. Porque é uma nota. Você não está cuidando daquilo que é o básico, que é o combinado, né? A gente sempre fala, lojista, quando você está criando a conta, você tem o quê? Termos de uso. Aqui está a regra do jogo. Você leu? Não. Fica difícil. Você tem que parar um tempo para poder ler e entender a regra, né? Se eu não entendo a regra do jogo, como é que eu quero ganhar? Aí toma de 7-1 na cabeça e não sabe por quê. Exatamente. Políticas, né? Não se interagiu ali não entendeu muito bem a política e está executando um trabalho que vai ser pontuado, então reputação é levado muito a sério. E é legal você entrar nesse assunto, Matheus, porque a gente está entrando num ano, né? Todos os anos no Magalu são temáticos, né? Então a gente desenvolve estratégias pensando no tema, né? Então esse ano exclusivamente é o ano do Encanta Magalu, né? Legal. Então é o ano que a gente vai olhar para 100% dos nossos clientes de ponta a ponta, né? Então a gente tem clientes desde o varejo tradicional lá na frente na loja até clientes online, né, em todo o Brasil. A gente tem parceiros também, a gente tem outras empresas, como você bem disse, sobre Netshoes, né? A gente tem consórcio Magalu, que é uma empresa gigantesca dentro do próprio Magalu, né, de faturamento de milhões. A gente tem também Zatini, né? A gente tem muitas outras empresas que compõem. Então, todos esses clientes vão ser contemplados dentro dessas ações de encantamento, né? Então, reputação é algo que vai ser levado extremamente a sério. Então, o lojista vai ter que se comprometer realmente com os combinados, né? A gente precisa garantir a satisfação do cliente final. A gente precisa executar uma das premissas da companhia, que é calor humano, é estar perto dos clientes, né? E isso, você já conhece um pouco desse trabalho, né? E um dos nossos diferenciais realmente é estar próximo de todos os parceiros e clientes, dando uma atenção, né? A gente até brinca, né? Eu brinquei muito já, falando que eu não tenho telefone profissional ou pessoal, né? Então, tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa, então acaba que a gente acaba tendo um relacionamento diferenciado com os nossos parceiros por conta muito disso, né? A gente busca essa aproximação. Então, esse ano ele vai ser muito especial e principalmente para os nossos clientes, né? Os nossos parceiros, porque a gente vai criar políticas, né? Novamente, e desenvolver muitos projetos pensando nisso, né? Como todos que a gente cria, são todos baseados em levar a muitos o que é privilégio de poucos, né? Então, todos os nossos valores são colocados na ponta da criação de projetos, né? Assim como nossa cloud, né? Que, por falar em tecnologia, Sim. é algo que, para uma varejista brasileira desenvolver e colocar para rodar, já é algo muito valioso dentro do nosso país, né? Colocar uma cloud gratuita, né? Disponível para as empresas pequenas, médias e grandes também. Então, isso é algo que tem muito valor. Então, tudo vai ser pensado e tudo é desenvolvido pensando em entregar para todos, né, o que pouca gente tem acesso. E o que eu acho muito legal desse mantra, que algumas pessoas falam como slogan, mas eu trago como mantra que o Magalu tem, que é realmente isso, cara. E assim, eu acho que o Magalu fez N projetos. Eu acho que, de novo, do lado de fora, é uma paixão mesmo. Eu sou um daqueles caras que é super fã do Magalu por conta do meu pai. Meu pai, desde que o Magalu chegou em São Paulo, tem lá o cartãozinho do Magalu. Enfim, compra tudo que pode na loja física do Magalu, lá na cidade. Então, isso, a gente tem no interior essa questão do calor humano. E vocês trazem isso como time mesmo. Então, assim, todo mundo que já passou pelo Magalu, que eu tive contato, em todo momento, nunca foi assim, cara, a gente não pode fazer isso. Só tem uma coisa que eu fiz até hoje que não podia, mas ok. Essa pessoa que provavelmente vai estar ouvindo sabe o que eu fiz e ok, desculpa, pedi desculpa algumas vezes sobre isso. Mas enfim,
Eu acho que o Magalu sempre teve essa proximidade, nunca teve isso, não vamos fazer, vamos tentar. Eu acho que assim, já teve evento do Magalu, que teve até um evento que foi o Luciano Huck, que foi ali no Frei Caneca, não, foi no Expo Center Norte. Se eu não me engano, 2019, acho que foi 2019, que foi o Expo Magalu. Cara, todo mundo muito próximo ali. Literalmente você via, sei lá, vou trazer nomes que eu conheço, por exemplo, a Flávia, o Fred, todo mundo muito próximo mesmo. Eu quero falar, cara, não, tudo bem, tá aqui. Isso aqui eu não acho legal, isso aqui tem que ponderar. Já falou com o time, já. Legal, o time, fulano, tem que dar uma olhada nisso, dar uma atenção. Eu acho que essa proximidade não ser uma coisa muito, não, calma. Eu sou o diretor, eu sou isso, eu sou aquilo. A própria Luísa é incrível. É literalmente ter esse calor humano e falar, cara, a gente vai pegar uma caravana, que vai pegar um ônibus, que vai rodar o interior do Brasil, porque muitas vezes a gente fica, é Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Não é Rio, São Paulo, é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis. Cara, não é isso. Não. O eixo Porto sul, Alegre, né? não é isso, não é o Brasil. Exato. Eu já tive a oportunidade ali com a Isa, que eu sei que ela infelizmente não faz mais parte do time, ela foi para um outro desafio agora. Mas a gente já teve a oportunidade de receber, por exemplo, times que estão vindo de fora. E ela, tem gente que vai vir aqui conhecer a Magalu. Tu quer vir bater um papo com esses lojistas? Falar um pouco sobre digitalização e tudo mais. E tem um time bem específico que eu gosto de citar, que foi o pessoal de Maringá. E basicamente eu acho que o seller que tinha o menor GMV ali tinha R$200 mil no Magalu. E assim, era um time que estava totalmente desassistido, não pelo time de Magalu, mas como um todo. Falar, tem uma agência que me atende, mas a agência não olha para o marketplace, olha só Google. Eu tenho uma outra que está preocupada com que eu só coloque ads, não está pensando em criar uma estratégia com o marketplace. Que eu sempre falo para os nossos clientes, cara, o que você tem de melhor? Eu consigo ter essa caneca a um preço incrível, legal. Vamos sentar com o Magalu e falar, Magalu, eu tenho um seller que tem essa caneca aqui, que olha que legal. Tem todas essas características, esses benefícios, e a gente tem um preço muito bacana. O que a gente consegue fazer? Até hoje eu nunca tive não dá para fazer nada, Matheus. Cara, vamos tentar, olha. Eu acho que eu consigo, às vezes, uma rebaixa de uma comissão ou uma coparticipação para a gente ranquear ele, dá para o seller baixar 5%. Então, tem conversa. É alguma coisa do vamos junto, não é? Vem aqui, ó, se quiser assim, se quiser... Você sabe muito bem que nos outros lugares são assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que encanta. Eu queria, você que está na ponta ali com sellers, essa é a percepção que você tem também dos sellers? Conta um pouquinho mais pra gente. Também. Também. Eles sentem, eles respondem a isso, né? É uma carência estar no mundo digital e ter pessoas humanas mesmo, né? Ou modelos humanizados de atendimento, né? É uma carência do mercado, né? A gente tem muito volume, o Brasil é um mercado de continente, né? A gente fala em ser uma unidade, né? Uma federação, né? Um país, mas a gente... tem dimensões continentais, então a gente realmente é muito forte nisso. A gente tem potencial muito grande nesse mercado de e-commerce e marketplace, né? Criando as possibilidades certas, a gente tem muita oportunidade. E isso os nossos parceiros, eles sentem mesmo, né? Eles entendem que eles podem dialogar. Um dos pontos que traduz essa proximidade é o conselho de sellers, né? Então, nós temos um conselho de sellers que se renova anualmente. Então, são parceiros comuns, né? Como você, como um vizinho, um amigo, de todos os perfis. Então, não tem só os famosos key accounts, né? Não tem só sellers muito grandes, tem sellers pequenos, médios, grandes. Então, todos colaboram para uma melhor experiência deles mesmos dentro da plataforma, né? Então, a gente tem isso... como premissa, né? Estar próximo mesmo porque é a nossa alma ali do interior, né? A gente é de Franca, né? A empresa é francana, né? Mas a gente já carrega isso para todas as áreas, né? Trazer essa Legal. proximidade. Isso da proximidade ajuda muito nas decisões, né? Principalmente de produto, que eu acho que é uma coisa que, tipo... eu gostaria que tivesse isso. Ao longo dessa jornada, eu vi várias coisas sendo desenvolvidas, porque os sellers pediram outras coisas que foram desenvolvidas, opa, pera, realmente não pensamos nisso, ou não pensamos nesse uso, então isso eu acho que facilita muito o fato do seller ser ouvido
e falar, opa, pera, ouviram e estão corrigindo. Isso E é uma um coisa ponto legal. que é maravilhoso é que talvez seja um dos únicos lugares onde o seller fica de frente a frente mesmo com o CEO e também com a nossa presidente do conselho, Luiz Helena, e fala exatamente as dores dele na cara deles, né? Então, é algo que é muito diferente das outras plataformas, né? Que afasta um pouco a liderança dos parceiros ali, os CEOs, e a gente não, a gente traz eles para perto e então é muito comum, inclusive nos nossos eventos internos, a gente acaba até, vira até assunto depois, a gente comenta, fala, nossa, você viu que o seller, somos defensores dos sellers também, né? Acima Sim, da lógico. empresa, a gente sempre tenta intermediar ali a melhor forma, mas a gente sempre fala, pô, você viu que o seller colocou aquele ponto que é uma dor, que a gente precisa realmente cuidar, e você viu que ele já falou direto pro Fred, né, nosso CEO, então, isso é muito valioso. E o seller sabe muito bem disso. Nosso parceiro, ele sabe que ele pode falar, que a gente vai ouvir. Quantas e quantas vezes, não sei se você já presenciou, mas já tivemos virada de estratégia no exato momento. Explicou para a Luísa, um cliente reclamou para a Luísa falou, não, 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 isso aí não tem que fazer mesmo, não. Chamou a equipe no momento mesmo e já falou, ó, muda tudo, já resolve, porque não é para ser assim, ele tá falando que tá ruim e eu concordo que tá ruim, então já muda. Sim, eu Então, já presenciei isso algumas vezes e isso que é muito legal, porque assim, cara, não, a gente tá indo por aqui. Pera, mas ninguém pensou em ir por aqui que o seller tá falando? Não, tamo errado, vamos por aqui. Ele tá falando. Ele é o usuário da plataforma, né? O cliente na exatamente. ponta, assim, óbvio, vai pensar na experiência do cliente, do comprador, mas também na experiência de quem tá vendendo. Então, eu já tive isso. Eu já tive experiência de, por exemplo, uma coisa que foi o primeiro contato que eu tive com o Fred. Eu tava dando uma mini palestra lá para um grupo de sellers também. E falaram, talvez o Fred vai participar, talvez o Fred não vai participar, depende da agenda. E todo mundo sabe como é que é a agenda dele. É aquela loucura. Estou eu lá falando e tudo mais, aí daqui a pouco ele entra. Beleza, para ali o que eu tô falando. Ele continua o assunto que eu tava falando, com a mesma pegada do que eu tava falando. Ele ficou me ouvindo falar uns 2 minutos e ele sabia exatamente quem eu era, quem era a MT. E isso é um ponto que, cara, não tenho isso com nenhum parceiro. Qualquer outro parceiro que a gente tem, basicamente um parceiro X, quem é você? Eu tenho que provar que é MT, que a gente tá há mais de 10 anos no mercado e blá blá blá. Blá. Ele, cara, legal, você é o parceiro, que você era um dos principais parceiros do Bling, né? Você já fez bastante coisa com a gente, pô, a MT é super parceira nossa, já fez várias lives. E eu realmente, acho que o parceiro que eu mais fiz lives na vida até hoje foi Magalu, porque eu tinha basicamente uma live que era quinzenal de Magalu e uma live mensal de Netshoes e Zatini, que era para subir sellers novos lá com a estratégia do Bling. Então, tipo, ele sabia exatamente quem era eu. Ele sabia o assunto que eu tava falando para os sellers. Então, assim, esse tipo de postura de uma alta gestão, você não vê em lugar nenhum. Não é que o Magalu talvez é uma única. Não, é a única. E isso muda o jogo pra gente. Total. A gente pode ficar falando horas sobre essa proximidade, porque todo mundo tem experiências aqui excelentes e Sim, histórias para contar, né, desse momento, de vários momentos onde a gente pôde realmente colocar a nossa opinião diretamente na operação e mudar realmente algumas estratégias, né? Então, isso é comum e até para todos, né, que os colaboradores que estão lá dentro da empresa, a gente também tem muita voz, né? Então, todos os nossos ambientes não têm hierarquia, né? A gente trabalha tudo misturado, né? Junto com todos os diretores, junto sim. com somente os nossos grandes diretores, né? Que trabalham ali próximo da Luísa, que estão em outro andar, mas tudo muito disponível, pode chegar, mas a gente até se acostuma, né? E aí muita gente que sai do Magalu acaba sentindo essa falta, né? De Sim, não tem. Tem uma barreira ali, uma fala. barreira, né? E a gente dificilmente tem hierarquia, né? Então a gente fala com os diretores que em muitas empresas as pessoas têm algum tipo de barreira, a gente fala como se fosse realmente um amigo, um parceiro, a gente joga ping-pong, sinuca, durante o almoço, ali no final do dia. Então é algo que é bem valioso e a gente tenta transmitir isso e levar isso para os nossos clientes, né? A gente costuma dizer também, Matheus, que
como a gente é uma empresa brasileira para brasileiros, a gente tem um espírito muito, muito brasileiro mesmo, de nação mesmo. A gente constrói muitas coisas pensando no povo brasileiro, né? Então, Legal. as nossas premissas de levar a muitos que é privilégio de poucos, se constrói muito, né? A gente constrói muitos projetos. Inclusive, o que a gente tocou junto, Sim. né? A gente participou de um projeto grandioso, né? A gente impactou cerca de 10 mil sellers, né? Então, 10 mil parceiros dentro do programa, com quase 100 empresas, né? Parceiras se conectando junto com esses sellers, onde a gente ofereceu de forma gratuita todo o recurso, né? Todo o conhecimento que grandes empresas, né? Do mercado de marketplace podiam oferecer, e a gente oferecia de forma gratuita para esses sellers, né? Para esses parceiros, né? Então, você fez parte disso, Sim. você entendeu também um pouco das dificuldades de chegar, né, de acessar esses parceiros, que são ainda pequenos, e a gente insiste ainda sempre em digitalizar. Quando a gente fez o projeto lá atrás de prospecção de novos sellers através da loja física, foi algo muito grandioso, né, ao nosso entender ali internamente, porque primeiro que a loja era 100% acostumada a vender o produto ali físico mesmo, cara a cara. E aí chega uma nova ameaça, digamos assim, né? Eles se sentem É, normalmente ameaçados. o seller, o lojista ali, ele fica com medo. Ele fala: ah, não, pera, agora eu vou vender online, vou atrás de um vendedor para vender produto aqui. Não, isso. E vocês contornaram isso de uma forma muito com maestria, eu acho, assim, que vocês trouxeram o vendedor para perto. Exatamente. Então a gente capacitou, né? Então eu estive à frente aí dessa capacitação de cerca de 15 mil vendedores, né? Então a gente tem realmente um grupo muito grande de vendedores de loja, né? Então a gente fez treinamentos em todo o Brasil, né? Em todas as regiões. A gente mostrou o que era o marketplace, então a gente realmente internamente já precisou se digitalizar também, né? Então, não foi só digitalizar o Da porta para Brasil, né? fora. Foi de porta para dentro também. Então, a gente precisou. Nós temos colaboradores muito antigos de casa também, que já estão muito tempo na mesma rotina. Então, trouxe muitos insights legais de colaboradores mais antigos que se engajaram demais porque era algo totalmente novo e que saía ali da zona de conforto dele. Então, eles aprenderam bastante. E a gente trouxe, só para ter uma ideia, a gente chegou nos 200 mil sellers, né? Com esse projeto, a gente fez quase 100 mil sellers. Galera, Trazer. 200 mil vendedores. São 200 mil vendedores. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala no marketplace, os números são muito relativos, né? Às vezes a gente fala, 100 mil. Cara, são 100 mil vendedores que não estavam dentro da plataforma, que passaram a estar por esse processo. E a gente está falando que desses 100 mil, grande parte eram microvendedores, né? Exato. E vindos dessa prospecção, né? Dessa conexão que a loja física fez com o comércio ao redor, né? Então, todas as nossas lojas ficam em pontos comerciais, Sim. né? Ou em shopping, ou em centros ou bairros de comércio. E ao redor sempre teve muitas lojas que não estavam dentro da internet, né? Não estavam vendendo na internet. Então, a gente capacitou todos esses vendedores para abordar essas lojas e falar, cara, tem uma oportunidade dentro do Magalu. E melhor, você quando vender, ao invés de levar o seu produto para os correios, você leva lá na minha loja. Que é E do eu, lado em geral. exato, e aí eu que mando, eu transporto esse seu produto. Então você não precisa pegar fila de correios, né? Então a gente fez um projeto que realmente trouxe muitos cases importantes, né? A gente teve vendedores que tinham muita dificuldade de pagar um aluguel, né, da sua própria loja e estava até Legal. informalizado, né? E a gente, através de capacitação, trouxe a formalização, trouxe a condição ideal e esse vendedor hoje vende 500.000 por mês Incrível. e continua vendendo. Então, assim, muda muito o patamar, né? Muda a, a história, né, de muita gente. E a gente conta isso com muito orgulho porque foram instrumentos
do nosso trabalho, né? Foram meios que a gente criou e essas oportunidades apareceram para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal porque às vezes a gente, né, na condição de profissional, a gente não consegue entender o real impacto que a gente causa. Eu pegando um pouquinho desse gancho teu, queria que você falasse um pouquinho como que você acha que o Magalu ajudou nessa jornada do desenvolvimento do e-commerce do Brasil nos últimos 5 anos e se isso, na sua opinião, gerou impacto em geração de empregos ou não e como que você vê isso como um todo? Eu posso te dizer que, em números, assim, a gente até, vamos traduzir isso em GMV, né? Foi um impacto realmente muito considerável, né? A gente trouxe muito GMV, ou seja, a gente fez muito lojista vender, muitos dos Legal. pequenos. A gente desenvolveu meios de capacitar eles também. Então, a gente criou uma universidade dentro do próprio Magalu, que se chama Unimagalu. Então, lá você tem cursos desde precificação do seu produto, para que você não perca nenhuma linha ali, que você não fique no prejuízo, a como expor melhor os seus anúncios, quais campanhas você participar, datas sazonais, Legal. calendário. Então, a gente ensina realmente todos os pontos, inclusive até imposto de renda, Uau, planilha, usar o Excel. Então, a gente vai de um nível muito básico até um avançado para que a gente realmente qualifique esses profissionais, né? Esses vendedores. legal. Então, isso já trouxe um impacto, isso evoluiu muito. A gente saiu de uma plataforma bastante simplificada, uma plataforma bem mais avançada nessa questão do ensino, de qualificação. Então, a gente realmente, com diploma, né, com certificado, então isso Isso é é bacana. importante e de forma 100% gratuita para todos os vendedores que estão na plataforma, né? Então, realmente isso gera impacto, né? A gente tem feedbacks incríveis, né? De gente que conseguiu realmente compor ali o que precisava, a Bacana. renda que precisava, ganhou autonomia. A gente trabalha muito voltado a grupos também de minorias, a gente faz muitos trabalhos, a gente chama dentro do nosso grupo. A gente tem diversas minorias que a gente consegue trabalhar e desenvolver cada vez mais, que é o nosso mundo social. Então, tudo que impacta meio ambiente, tudo que impacta a questão racial, a questão da sexualidade, grupos que se sentem, de certa forma, ameaçados, e vão encontrar apoio dentro até das vendas do Magalu, para a gente Legal. poder conseguir impulsionar pessoas que ainda estão sem a perspectiva, né? Ou sem o recurso. Então, a gente coloca condições diferenciadas de comissão, a gente tem um acompanhamento mais próximo, a gente assiste mais Legal. Isso é esses bacana. parceiros para eles poderem se desenvolver. E a gente tem também uma super aliada que é a Luísa, né? A Luísa, ela com o grupo, né, Mulheres do Brasil, ela assume essa frente de levantar a bandeira da autonomia da mulher, né? Então, a gente faz muitos trabalhos voltados a grupos. Então, quando você falou sobre ir para o interior do Brasil, né, Magalu tá nessa proximidade, a gente fez muitos trabalhos no Nordeste, onde ela tem uma paixão muito grande pela arte de lá, né? As rendeiras, principalmente. Então, ela consome muito. Então, a gente fez um trabalho de digitalização dessas rendeiras lá em Alagoas. É um trabalho que elas exportam para o mundo Não, inteiro. e é um trabalho incrível, assim, quem já teve a oportunidade de conhecer, eu já tive, a honra de conhecer, é algo que você fala, uau, isso tá saindo das mãos de um brasileiro no interior que muitas vezes é subvalorizado. É, super não, é subvalorizado. E aí, às vezes, a gente usa muito, eu não tenho problema nenhum em falar aqui, muitas vezes a gente paga pau pro que o americano faz, que o europeu faz, mas não olha para dentro de casa. Exato. Não olha para dentro de casa. Olha o potencial incrível que a gente tem. E quando a gente olha e vê, eu lembro que eu vi muito de perto como é que estava funcionando esse processo da digitalização ali. Falei, uau, tem alguém olhando, tem alguém olhando. Uma das coisas que eu gosto muito, uma frase que o Joel, o Jota usa muito é, tem sempre alguém olhando. Isso é muito legal. Fala, cara, a gente é um povo tão incrível que realmente tem sempre alguém olhando e alguém fazendo a diferença. Eu acho que esse Exato. trabalho da Luísa de olhar e pegar pra vocês e falar, cara, olha pra cá. Não é só porque eu gosto, é porque elas estão fazendo a diferença. E eu sei que o Magalu pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e da comunidade como um todo, né? Exato. É entender o papel de ser uma grande empresa e como a gente pode utilizar
essa posição para poder ajudar o brasileiro, né? Então, a gente é super patriota lá dentro, né? Nossa. Apesar de hoje ter diversas nuances do que significa isso, Exato, exato. do que pode significar isso, mas a gente pensa muito nos Sim, nossos, né? No nosso bem-estar, no bem-estar do brasileiro, em como a gente trazer isso em projetos, em oportunidades. Eu sou super feliz nesse sentido de fazer coisas com propósito, então eu sempre me pergunto, né, dentro do projeto, qual é o propósito, né? O que a gente vai impactar? Onde a gente vai chegar com isso, sim. né? Então, isso pode ser na geração de emprego, de novas vagas internas, né? Ou pode ser em impactar a venda de vários lojistas que precisam, que estão contando com aquele investimento, com aquele recurso que ele, né, se sacrificou muitas vezes para poder ter e está investindo ali, arriscando. Então, a gente sempre vai pensar nisso, né? Esse é um caminho que a gente segue dentro dos nossos projetos, né? O nosso mantra realmente é levar a muitos o que é privilégio de poucos. Isso está escrito em diversos lugares dentro do Magalu. Fazer a si né, o que querem que Sim. façam com você, né? Fazer para os outros o que você quer que faça com você. Então, é muito desse sentimento, assim, de unidade, né? De a gente estar sendo parceiro ali em todo momento. Falar em ser parceiro, eu vou trazer um assunto polêmico. Uau. Normalmente, eu acho que assim, de todos os canais também que a gente trabalha, e hoje a gente tem a abertura com pelo menos 11 dos principais marketplaces, não considero tanto principais, mas tem alguns que são nichados que acabam fazendo sentido dentro daquela jornada. E um ponto que eu acho que é importante falar, vocês são o único canal que de fato colocou à disposição a própria malha rodoviária, que é o Magalu Rodo, para transportar produtos pesados. A gente tem eu vou falar de uma categoria que é bem específica, que é casa e decoração, que normalmente é uma categoria que tem uma dificuldade enorme de entrar em outros canais, que é bom, que eu espero que continue sendo assim, porque é um diferencial muito grande quando a gente vai falar para digitalizar aquele vendedor de que, cara, tem um marketplace que é super tranquilo a gente explicar o teu cenário e é super tranquilo a gente ativar isso para ti. Não precisa da benção do Papa, porque basicamente tem alguns canais que você precisa da benção do Papa e talvez do Papa já falecido para funcionar isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia da logística do Magalu como diferencial, não só de proximidade, mas também de diferencial competitivo mesmo para os nossos vendedores. É algo que a gente evolui bastante, né? A nosso marketplace é novo, né? A gente fala que é um filhote ainda. A gente foi fundado em 2017, né? Como marketplace. Então, você esteve lá no início, né? Você sabe muito bem como foi os Sim, primeiros. Eu fui um dos primeiros a colocar no parceiro. Você foi no legal. No marketplace. Marketplace, foi no Marketplace. Então, a gente realmente tem evoluído muito, né? A gente tem desenvolvido bastante coisa. E uma das premissas é a gente desenvolver para produtos pesados, né? A gente sempre pensou nisso mesmo porque Magalu é líder em vendas de móveis, né? E decoração. Então, produtos pesados tá dentro do nosso portfólio ali de prioridades, né? Então, a gente desenvolveu um modelo que a gente consiga, onde o lojista consiga armazenar isso dentro do nosso CD, os produtos dele, né? Através do fulfillment, né? Sim. Que tem evoluído muito. Utilizar os nossos meios de transporte, então, nossas carretas, né? Então, tudo isso tem um custo que, no contexto geral, na operação, fica um custo muito equilibrado, então ele pode se ele for utilizar um recurso dele, né, uma transportadora, muitas vezes, dependendo da região, acaba saindo inviável para o cliente final pagar, e também partilhar aquilo acaba dando, né, Sim. não traz uma vantagem muito competitiva. Então, pensar em pesados, né, em produtos pesados e colocar isso dentro do nosso CD, dentro da nossa operação, onde a gente faça a entrega, com os nossos motoristas, né, já qualificados, né, um produto que é do Magalu, com a entrega do Magalu, isso faz tem uma vantagem muito grande. Hoje a busca é que as indústrias, né, estão cada vez mais recorrendo a esse recurso, né, esse serviço de fulfillment. Então a gente teve uma busca muito positiva nesse sentido de
indústrias que não comercializavam via marketplace hoje falam, pô, agora eu consigo colocar o meu produto dentro de um CD, né? Sim. Dentro do... Porque muitas vezes fracionar isso do lado da indústria não faz o menor sentido, ele não tem nem Não expertise para faz. isso. Exato. E aí ele consegue utilizar isso e a gente consegue mandar todas as peças corretamente, com a segurança que precisa ser feito, com uma carga com seguro, né? Então, a gente consegue colocar tanto no Nordeste, quanto no Sudeste, no Sul do país. Então, a gente tem como posicionar muito melhor o produto também, esses pesados, trazer um frete competitivo, e ainda conseguir garantir a venda, né? Sim, Então, isso é eu interessante. consigo entregar com menos tempo um produto pesado que hoje, quando a gente vai comprar na internet, ali a gente sabe que o prazo de entrega, além do valor do frete, ele é um 60 fator... dias úteis, aí você fala, uau, eu lembro quando a gente comprou em casa a nossa mesa, acho que foi a mesa, foi o sofá, acho que foi a mesa, sei lá, era alguma coisa assim, a média do mercado era 45 dias úteis, a gente falou, legal, recém-casado, fala, bacana, vamos comer em puffs durante 2 meses, foi basicamente o que aconteceu, porque não se tinha. Você ia numa loja física, não tinha o modelo que a gente queria, só achava o modelo online, ou em lojas de decoração que o preço é 50% de desconto de algo que é 50% de desconto o valor de um carro numa mesa. Você fala, não vou pagar isso, eu quero sentar e comer, só isso. Não quero que trabalhe para mim. Mas é algo que realmente eu acho que muda muito o jogo. E uma Total. coisa que para os sellers, e eu vejo isso muito na operação, nas consultorias a gente roda muito Brasil, né? Então, interior de Minas, interior de São Paulo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste também. Norte ainda não. Então, se você está no Norte, chama a gente. Uma coisa que é muito comum, você vê o lojista, você fala, tá, como é que você calcula a sua tabela de frete? Olha aqui. Aí tem uma menina que tem lá um Excel, ou eu já vi várias vezes um caderninho com a cotação média das transportadoras. Aí bota no Excel, joga ali um preço médio, um tempo médio, e aí quando tem a venda, sai, pega o telefone. Ô José, então eu tenho uma carga para São Paulo que é tanto, a cubagem é tanto, o peso é tanto, quanto sai? Tem seguro? Tá bom. Próxima. E vai ligando para todas que ela tem ali para chegar e ver qual ela vai mandar mais barato, que não faz sentido nenhum. Porque isso para uma venda, eu já vi, a gente tinha um seller que depois saiu da gente, agora provavelmente vai voltar, no interior de Minas, que basicamente eles faziam isso com todas as cargas deles. Uau. E eu falei, cara, não faz sentido. Nenhum. Nenhum, porque olha o tempo, o capital humano que você está desprendendo para simplesmente fazer uma cotação. Direto dos anos 2000, hein? Não, isso eu tô falando de 2019, tá? 2019. Eu olhava assim e falava, uau. Mas aí muitas vezes eu tentei, não deu certo. E eu acho que a gente tá pegando muito seller assim no Magalu. Eu tentei lá atrás no Magalu, não deu certo. Porque usou a estratégia copia e cola. Porque alguns gurus falavam, copia, cola, replica, vai lá, cria 5 variantes e... Não é assim que funciona. Se eu vendo assim ali, eu vou vender da mesma forma aqui. Exatamente, né? exatamente. Isso não acontece. E eu falo, cara, você tem que pensar no anúncio para aquele canal. Claro, algumas vezes a gente consegue replicar algumas coisas, sim, sem sombra de dúvida, mas não é tudo. Não é tudo. Claro, peso, dimensão, você não precisa criar um para cada um, mas o resto, cara, a gente tem que usar ChatGPT, tem que usar o Gemini agora, que era o antigo Bard do Google. Tem outras ferramentas para que você possa melhorar isso. Tem ferramentas que, inclusive, você pode criar. Se você tem um vídeo mais longo do fabricante, ele consegue cortar para você pedaços daquele vídeo que vão fazer sentido, que tem possibilidade de viralizar. Cara, se eu tenho isso, e é de graça, se eu tenho isso, a probabilidade de eu fazer com que o meu anúncio chame mais a atenção dos clientes é muito grande. Porque muitas vezes o que eu acho um erro dos vendedores é que todo mundo fala, é preço. As pessoas compram por preço. E eu acho que desde 2010, quando eu comecei a ter um viés mais pro lado do marketing, eu sempre refutei a tese. As pessoas não compram por preço, as pessoas não compram por preço, as pessoas não compram por preço. O preço ele é um dos fatores. Eu acho que confiabilidade é o fator mais importante. Então, por exemplo, se eu falar, Clay, eu fiz essa caneca aqui lá em Santa Amaro, você vai me falar, cara, bacana. Me indica quem é, porque quando eu precisar fazer a caneca, eu vou fazer. E você vai lembrar. Por quê? A caneca, eu tive uma boa experiência com quem me vendeu
você vai falar, pô, se o Matheus teve uma boa experiência, a probabilidade é muito menor. As pessoas não querem perder tempo falando isso. Ontem eu estava atendendo um lead que chegou na MT, que trabalha com a área de maquinário e tudo mais da Bahia, Vitória da Conquista. Somos bons em maquinário, Somos bons, sim, eu sei. Eu contei bastante para eles. E eu falei, cara, o que tá te diferenciando? Ele contou a experiência que ele estava com uma agência desde 2019, mas a gente já não estava mais atendendo ele, não queria nem atender telefone. E aí você fala, legal, tem um problema de relacionamento aqui, bacana. Mas tem um problema de estratégia também. E no final da ligação ele falou, cara, legal, gostei de falar contigo, me manda proposta e tudo mais. Se der certo, tem 2 amigos meus que já estão na fila que falam, quando mudar de agência, me fala qual é a nova que a gente vai. Porque eu não quero ter que ter o tempo de decidir isso. Então você tem uma confiabilidade que você passa para os seus amigos. Isso a gente chama no marketing de prova social. Isso é muito importante. A segunda questão que eu acho que é bem legal é também sobre como é a empresa. Ah, legal, a empresa costuma responder os clientes, as respostas positivas, as negativas. Nem Jesus agradou todo mundo, que dirá a gente, né? Então, é muito sobre isso. Muito menos aluno. Mas exatamente, não vai agradar todo mundo. Então, qual é aquela experiência que a gente teve? Ah, foi uma experiência legal. Ah, não foi uma experiência tão boa. E às vezes, o que eu acho que é muito legal e que ainda nenhum marketplace resolveu é a experiência da entrega. Às vezes tem um problema na entrega. E a avaliação do cliente vai para o produto. E isso é uma coisa que muitos clientes ainda não foram educados a uma coisa, outra coisa. E às vezes uma resposta de uma estrela ali vai prejudicar aquele seller, mas o problema não foi o seller e sim a experiência da entrega. Que às vezes, né, a gente sabe, o profissional da ponta pode ter algum problema. Eu vi um vídeo acho que uma semana atrás, não sei se tu viu, de um entregador da concorrência que jogava literalmente uma TV por cima do muro. Vimos, acompanhamos. Esse daí foi algo que você fala, uau, jamais alguém vai querer comprar de novo naquele canal uma TV porque fala, legal. Exato. Isso vamos jogar por cima do muro. Quem nunca teve alguma coisa jogada na casa de um vizinho e mora em casa? Na MT a gente teve muitos caras assim durante a pandemia que falavam, cara, não chegou meu produto. Pô, meu vizinho falou, jogaram um pacote seu aqui. Entregar no vizinho, né? É um descuidado, né? Sim. É um descuido, assim, tremendo, né? Que vai muito de qual é a empresa que você está contratando para fazer esse serviço. Sim. Se os profissionais, né? Se você não acompanha esses profissionais que estão lá na ponta, a qualificação, né? Se não tem ali alguém que faça esse acompanhamento e supervisão. E é por isso que a gente tem feito um movimento de não terceirizar, mas implementar dentro do nosso ecossistema cada vez mais empresas de transporte, né? Então, hoje a gente já tem um grupo de empresas, né, que fazem desde do transporte por moto, por van e carretas, né, caminhões, né? Então, a gente tem uma gama bem ampla mesmo de meios de transporte, né? Além de utilizar um excelente contrato com os Correios, utilizar as nossas lojas como meio, né, tanto de retirar um produto quanto de colocar um produto, né, você que vendeu e colocar esse produto lá para que a gente despache isso. Então, essa preocupação, ela tem que partir da grande empresa mesmo, né, da empresa que está fazendo, da plataforma. Então, a gente tem isso dentro do nosso ecossistema. Aliás, a gente tem buscado cada vez mais ser autossuficiente, né? A gente busca e somos, né, um multicanal, onde você compra pela loja, recebe em casa, você compra em casa e retira na loja, e você pode fazer várias outras trocas ali. Então, realmente, essa é a busca. E a experiência da entrega, ela é um fator muito decisivo na avaliação. E eu sempre brigo com isso de diferenciar o que é uma reclamação da entrega do que é do produto, porque são coisas totalmente diferentes, mas o cliente final, ele não diferencia isso, né? A experiência dele foi aquela, ponto. Ponto. Então, o produto pode ser excelente, mas a experiência não foi boa e aquilo vai impactar, porque um NPS ruim, né? Sim. Uma avaliação ruim impacta na venda direta. Então, e muitas vezes nem é o lojista o culpado disso, né? Esse é o pior de tudo, né? Sim. Muitas vezes a transportadora o meio de transporte ali que teve algum problema ou
por conta de qualificação, como dissemos, né? Então, tudo pode acontecer. Com vocês eu noto assim que a gente tem muito menos problema quando a gente está falando da questão de entrega, porque tem algumas plataformas que os entregadores colocam como entregue hoje, aí o cliente chega em casa, né? Teve dia de trabalho ali, chegou em casa lá 8h30, né? Pensando no universo São Paulo. É 2 horas, tá, gente? É desgastante várias vezes isso. Você ir pro trabalho, voltar para casa. Mas em geral são 2 horas entre você sair do trabalho e chegar na tua casa. Cheguei em casa, pô, legal, fiz aquela compra, todo empolgado. Tá marcado como entregue. Eu moro em prédio, né? Seu José, e aí? Tem o meu produto? Não, não chegou o seu produto. Chegou nada aqui não, seu Matheus. Eu falo, pô, vou lá e abro reclamação. Falo, não recebi o produto. Por quê? A ponta também ela é cobrada para entregar em um determinado... Tem um NPS ali, para ele poder receber uma bonificação. Ele marca como entregue e vai entregar no dia seguinte. Então, assim, isso é algo que é insano. Porque aí você tem que ficar respondendo o cliente que abriu uma reclamação. Calma. Provavelmente teu produto vai chegar amanhã. Porque existe isso, isso e isso dentro do canal e é algo que a gente, ainda bem, a gente não passa com vocês. Isso até conforta um pouco o coração, porque quando tá entregue mesmo. Ou aquela entrega que chega 11h30 da noite, quando você não tá esperando mais nenhuma entrega, Exato, só para garantir que seja entregue no mesmo dia, porque você disse lá que você Sim. pagou por isso, né? Para ser entregue no mesmo dia, e aí chega num horário totalmente fora, né? Mas assim, ninguém de fato fica, pô, esse horário, mas ninguém reclama porque recebeu o produto no dia. Então, assim, Sim. esse é um fato. Mas pode comprometer alguma urgência, né? Então, às vezes, a gente compra pensando em 2 horas, 3 horas, né? Porque tá prometendo, e passa o dia inteiro e não entrega, né? Eu já E tive essa aí, experiência com festa de Halloween na MT. Como sempre, eu deixo 99% das coisas para a última hora, porque, enfim, tempo é corrido. E eu sei, eu poderia programar as coisas, mas não acontece. Então, enfim, acontece. Falei, legal, temos festa de Halloween na MT daqui 2 dias. 2 dias. Olhei, vendedor de São Paulo, bacana. Vou comprar. Pum, comprei, promessa de entrega, dia seguinte. Não chegou no dia seguinte. Falei, bom, tudo bem, pode ter tido um atraso, né? tô com uma margem aqui. Vou receber aqui. A festa, a gente vai começar a festa a partir das 6, então até umas 5 horas chegou. Não, o produto chegou 2 dias depois do que era prometido. Já tinha acontecido a festa Aí e cancelou, devolução. né? Exatamente, cara. Devolve. Nem quero o pacote, nem abro, já devolve nos correios e tá tudo certo. Então isso realmente era uma frustração. Sim. Uma coisa que eu queria, a gente está quase chegando no final aqui do nosso bate-papo, uma coisa que eu queria que você convencesse muito dos vendedores que é a importância dele investir em ads dentro do canal. Boa, isso não tem nem como não convencê-los, né? É uma estratégia excelente a ser usada. Eu recomendo muito, né, para os nossos lojistas utilizarem realmente esse recurso, né? Ele é um aliado de todo o módulo promocional dentro da plataforma, então a gente tem que pensar bastante aí no método de uso, né? Mas a gente desenvolveu, inclusive agora, uma nova plataforma, né, para sempre buscando essas melhorias, né, algo que é constante dentro do Magalu. A gente desenvolveu uma nova plataforma que ela é muito mais assertiva aí no investimento que os nossos sellers estão fazendo. Então, recomendo demais. A gente tem a possibilidade, através dos anúncios patrocinados, colocar numa posição muito relevante dentro do canal. A gente, principalmente para as categorias de telefonia, de imóveis, as categorias que consideramos como core, né? Eletrodomésticos, né? Que são categorias que são muito fortes dentro do Magalu. Isso aproxima de um produto que com certeza é campeão de vendas. Então, Categoria esportes também é uma categoria que não pode deixar de falar. A gente tem muitos clientes de esportes, eu acho que com isso certeza. categoria de muita relevância. Isso linka muito bem. A gente é líder em venda de bicicletas, por exemplo, equipamentos, né? A gente vende muita suplementação também hoje, né? Então, a gente tem utilizar o Ads para aproximar de produtos e estar numa boa posição de produtos que são realmente os nossos campeões de vendas. Isso traz um retorno muito positivo, tá? Então, o investimento tem valido muito a pena. Além das categorias que a gente faz um grande desenvolvimento dentro da plataforma, né?
Hoje, utilidades domésticas, a gente Muito forte. é muito forte também. A gente também é muito forte em ar e ventilação. Essa é uma categoria que a gente sente, nesses últimos tempos de muito calor, a gente sente um boom muito grande, uma busca muito grande. Então, realmente, quem investe ali acaba tendo um retorno, porque a gente tem grandes empresas dentro da plataforma e A isso gente tem ajuda. um dos maiores clientes da categoria, eu acho que ele é top 3, se eu não me engano. Também é cliente lá da MT. Então, assim, funciona muito. Se você está nessa área, é uma plataforma que dá muito resultado, muito mesmo. Exato. Então a gente sempre vai aproximando desses produtos que são campeões mesmo, né? Então isso traz uma relevância muito grande para o anúncio, né? Então gera realmente interesse do cliente e, claro, combinado com um anúncio com uma boa qualidade, fotos em alta definição, sendo informativo. Uma coisa que eu sempre friso pros nossos sellers é que você precisa combinar tudo que é de qualidade dentro do seu anúncio. Não é só investir em ads, não adianta eu investir num anúncio ruim. Eu preciso entender como que funciona o anúncio dentro do Magalu. Então, a gente precisa pensar que um anúncio dentro do Magalu, o cliente que vai buscar um produto, ele sempre vai olhar um anúncio, digamos que no modelo do 1P nosso, né? Então, é um anúncio robusto, né? Ele tem fotos, ele tem vídeo, tudo em alta definição. Tem Ficha técnica com diversos atributos, tem todas as especificações complementares. Então, é um anúncio que não gera dúvida. Então, o cliente Magalu, ele não compra quando gera dúvida, porque ele entende que não está sendo atendido da melhor forma com as informações que ele precisa. Então, tendo tudo isso casado com uma boa estratégia de ads, cara, é sucesso. Então, eu recomendo aí, principalmente para as categorias que eu citei, porque isso faz um diferencial mesmo. É um retorno ali que você vai ter, com certeza. A gente vê isso daí, tá, pessoal? Até para quem tem dúvidas aí. Ah, será que faz sentido? Primeira coisa que eu falo você tem que ter um budget para ads. Não adianta tu falar que vai botar R$ 150 que vai achar que vai dar um retorno maravilhoso. Pode acontecer? Pode. A probabilidade disso acontecer, eu brinco que é quase a mesma de ganhar na Mega Sena. Então, assim, não vai acontecer, vamos ser honestos. O que é importante? Você tem um budget para ads, assim como quando você tem teu próprio e-commerce, você tem lá, tenho R$ 1.000 por mês para poder investir em ads, você precisa ter esse budget para o marketplace. Muitas vezes as pessoas falam, não quero ter budget. É marketing. Pensa que é a panfletagem. Quando você vai abrir um negócio físico, você não tem o panfleteiro ali, não tem o carro de som, as pessoas ficam com placa. É a mesma lógica. A lógica é a mesma. Senão, você não atrai tráfego para o teu anúncio e, obviamente, se as pessoas não sabem aquele produto bom que tu tem, aqueles benefícios que você vai ter para ele, eles não vão comprar de ti, vão comprar num outro que está mais posicionado. Então, se você começando agora no Magalu, eu sempre falo, uma estratégia interessante é você separar ali entre 1.000 e 1.500 por mês para você investir em ads. E normalmente você costuma ter um retorno. A gente tem clientes lá na MT que, por exemplo, a gente tem retornos muito, muito consideráveis. Então, a gente tem retornos, por exemplo, com investe, por exemplo, R$ 3.000 e acaba tendo investimento em vendas de 70, 80 mil reais daqueles anúncios que estão dentro do conjunto de ads. Então, é algo que faz muito sentido. Claro, para fazer isso, eu já tenho volume de vendas, eu já tenho outras características do anúncio, tenho um bom atendimento, tenho uma nota pelo menos de 4.9. A gente entende que eu falo, cara, busque o 4.9. O 5 é o ideal. Mas o 5 sempre é difícil, sempre vai ter algum errinho na operação. O 4.9 é o que te determina ali se você vai crescer ou não. Cair, tem a política de frete grátis, né, de coparticipação. Cair, como é que eu recupero? Ads, atender seus clientes, não olhar no detalhe da operação. Fala, cara, se tiver que escolher qual marketplace vai dar erro, não faz com que o Magalu dê erro, dê no outro. Dê no seu próprio e-commerce, porque depois você consegue recuperar essa credibilidade com o cliente. Aqui você vai recuperar a pontuação, vai ter frete grátis, vai ficar mais competitivo. Muitas vezes o cliente fala, eu não consigo ter preço tão competitivo. Sim, porque você não está com frete grátis, com participação. Você está ali com frete, você pagando 100%. Se você consegue atingir os níveis que o Magalu pede, e nem é tanto assim, se eu não me engano, o último é 97, né? 97, 97. Cara, 3% pode dar problema. Pô, 3% é muita coisa. É muita coisa. Matheus, eu tenho 6 pedidos. São 3 pedidos que vão poder dar problema. É sério que você vai deixar dar
problema em 3 pedidos. Não, você vai trabalhar para que 100% seja entregue, para que você consiga ter uma boa qualificação em cima disso. E no final acaba sendo o atendimento ao cliente, né? Que vai ser um grande divisor aí Sim. da, da, da reputação ali, né? E da relevância da loja. Atender bem o cliente final, né? É no digital, é muita técnica para o digital, para o desenvolvimento ali do anúncio, as estratégias de ads, né? Tudo isso é digital, mas quem está lá na ponta ainda é um ser humano, então é para ele que a gente tem que trabalhar e o atendimento tem que ser de qualidade, né? Isso é o mais importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouquinho que veio do parceiro Magalu, muita gente ainda confunde, marketplace, parceiro. Explica pra gente um pouquinho qual a diferenciação dessas duas plataformas. Cara, essa é uma plataforma que eu me orgulho bastante, né, de ter participado aí do início dela. A gente, sim, tem 2 canais ali de marketplace, né? A gente tem o parceiro Magalu e a gente tem o Magalu Marketplace, mas elas se distinguem por alguns fatores, né? O parceiro Magalu, inicialmente, ele foi criado, foi desenvolvido para poder ajudar pequenos varejistas, né? Então, a ideia, mais uma vez, ali, levar a muitos o que é privilégio de poucos. Então, a gente criar uma maneira de que pequenos empreendedores pudessem poder desenvolver a sua entrada na internet, começar a vender na internet. E aí veio a pandemia e a gente precisou acelerar esses recursos, né? Porque as lojas ficaram fechadas, né? Então a gente precisava realmente acelerar todo esse processo. Então o que foi legal foi que, né, junto com o time, né, com o William, com o Bruno França, que não está com a gente hoje, mas foi muito decisivo, né, muito importante nessa construção, a gente começou a captar os primeiros parceiros ali e a gente foi no modo bem ativo, né? Aquele, prospecção ativa de ir de porta a porta mesmo, né? Então a gente andou no Bom Retiro ali na Lapa, a gente ia andando de porta em porta, falando, nossa, você já conhece essa... É uma funcionalidade nova, queria que você testasse, que você já entrasse. Então a gente criou muito voltado para o pequeno, então a gente acelerou na pandemia, daí acabou sendo tudo online, né? Todo o processo. E então ele tem algumas limitações tecnológicas, né? Então ele não faz integração com nenhum tipo de ERP, Hub, né? Então ele é 100% manual, você só consegue importar os anúncios via planilha, né? Você não tem realmente uma conexão ali de integração. Ou você faz o anúncio um por um, manual. Mas ele é uma versão assim, muito completa do que pode ter. Muitos lojistas se desenvolveram muito dentro dessa plataforma e depois é, desenvolver o seu próprio negócio e precisar realmente de mais recursos, foi para o Magalu Marketplace para poder Legal. utilizar, né? Então, assim, o que a gente pensou, o que a gente tem como hoje, né? Hoje a gente não cria bloqueios para quem não tem uma integração e quer iniciar. Então, isso é importante, né? A gente não cria uma barreira. Então, se você tem uma integração, você já vai direto para o Magalu Marketplace. E se você não tem uma integração, você fica dentro do parceiro Magalu, que é onde, digamos que é um preparatório É isso para que eu, você isso que se eu ia questionar. desenvolver. É muito nesse naipe, né? Eu quero testar, quero ver se o Magalu vai dar certo para mim ou não. Legal, seleciona os seus 10 produtos que mais vendem aí no teu varejo físico, cadastra no parceiro Magalu, coloca lá, você vai ter um controle manual. Normalmente esses stop anúncios, a penetração de estoque dentro do próprio varejo físico ela é alta, então não costuma ser um problema de quebra de estoque. Cadastra, sobe, testa, vende, começou a vender, viu que dá certo, fala, opa, eu quero mudar. Ele consegue mudar isso pro Consegue. marketplace com uma integração normal. Ele migra 100%. Todas as informações que estão em uma plataforma vai A relevância do 100%. anúncio mantém. Tudo Legal. mesmo. Hoje a gente já tem esse desenvolvimento, então a gente consegue migrar 100% da loja, produto, relevância, tudo mesmo. A gente só realmente coloca numa plataforma que daí vai ter mais esse recurso tecnológico, né? Bacana. E aí muda um pouco o layout, né? Muda, mas é basicamente a mesma construção, assim, a Legal. ideia é a mesma. Isso é muito voltado para o pequeno, né? O parceiro da Magalu é muito voltado para o pequeno. O grande a gente já recomenda que já entre direto
para jogar o jogo mesmo, Mas tem né? o grande desconfiado, né? Tem muito grande desconfiado que fala, acho que não vai dar certo. Ou a gente sempre recomenda já iniciar e muitas vezes com o mesmo portfólio, né? Em Sim, quantidade, eu digo, não no mesmo modelo de anúncio, mas em quantidade, já entrar no Magalu. Eu digo para não tem como comparar, né? Você está jogando com 11 de um lado e 5 do outro. Então, assim, a diferença numérica faz diferença. Isso é a mesma coisa para anúncio, né? Se eu tenho 2.000 SKUs, 2.000 possibilidades de venda em um canal e eu tenho só 200 em outro, tá desequilibrado, por mais que pareça sim, que 200 SKUs são bastantes, né? Bastante. Então tá desequilibrado. Tem que jogar com 11 dos dois lados para se tornar primeiro competitivo e você realmente entender da onde que tá saindo a diferença de um para o outro. uhum, É a categoria que é predominante em um canal? É um desenvolvimento tecnológico? É algo que eu estou fazendo de errado? Então, se você equilibra isso inicialmente, você já sabe, né, para o que vai despontar se você está jogando de igual para igual ali, legal. né? Uma outra pergunta também que eu acho que é super legal, que muita gente colocou nos últimos tempos, é sobre Magalu Pay. Foi uma Legal. aposta, eu acho que é uma aposta interessante do Magalu. Eu acho que a gente foi impactado com muitas questões de mercado, porque eu acho que, um pouquinho que eu falei, o brasileiro ele baba muito ovo do que é de fora, mas do que é de dentro não valoriza tanto. Então, sei lá, eu acho que eu recebi, principalmente na época que a gente estava mais ativo com o programa, o Magalu vai quebrar, o Magalu vai quebrar, eu vi uma notícia que o Magalu vai quebrar, eu vi uma notícia que o Magalu vai quebrar, lá, 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 lá. Parece até que tinha gente É que a torcida, torcia, não, eu né? acho que a torcida era bem assim, vai É, quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Eu poxa, falo, pô, cara, primeira coisa que você precisa entender sobre liquidez de empresa, eu acho que a primeira questão. Você tem ações na bolsa, você investe em bolsa, você aprendeu a olhar com bolsa, ou você é dos especuladores, quer ganhar dinheiro fácil, que é a maior parte dessa galera que torce contra. Fala, dentro do seu negócio, me conta aí como é que é. Você já quebrou, já teve perto de quebrar? Todo mundo já teve perto de quebrar praticamente todos os meses. É Brasil. Empreender no Brasil é isso. Só que eu acho que essa questão de olhar para outros universos, o Magalu Pay, o Magalu Consórcio também, eu acho que é legal porque traz uma robustez que, claro, não é para todo mundo em alguns aspectos, mas outras podem ser. Pode se desenvolver ações que, cara, legal. Eu trouxe o exemplo de maquinário. Pô, legal. Por que não fazer um consórcio de maquinário? Isso é possível. Traz para a mesa. Claro, vai passar por todo o crivo do time do Magalu, mas são coisas que são possíveis e, cara, por que não? Em que outra empresa você tem isso? Então eu acho que essa torcida do contra aí é bem complicado. Mas enfim, eu acho que vocês ao longo do período todo têm tirado isso muito de letra. E eu queria que você falasse um pouquinho de novo sobre o Magalu Pay, o que isso pode ajudar o vendedor ali na ponta, se é para o vendedor de todos os tamanhos, se não é. Conta um pouquinho sobre isso. poxa, que legal. É muito dessa visão de ser autossuficiente, né? De buscar o recurso interno e desenvolver tudo que a gente puder, né? A gente a gente utilizava um banco terceiro, né, para fazer as nossas transações, para alocar o dinheiro, mas a gente tinha custos também muito alto com isso, né? É o que demanda, né? É mercado, não tem como fugir, né? Apesar das negociações pelo volume, Sim. mas não tem muito o que fazer. Então foi desenvolvido esse recurso, uma conta digital, né, que a gente desenvolveu até de forma rápida. E hoje diversos benefícios para o lojista são linkados com essa conta. Então quem está dentro do Magalu Pay, né, e está conectado a essa conta dentro da loja, então não tem desconto em repasse, taxa em repasse, tem um Legal. repasse mais rápido, né? Bacana. Então você pode ter a venda em 3 dias já está na conta, né? Então tem recursos que ajudam muito, além da conta ser 100% gratuita, você Bacana. poder fazer Pix, né? Você poder até solicitar um cartão também, se for da vontade, né? Do parceiro. Fazer empréstimos também via o Magalu Pay, né? Então, ter um recurso que você pode fazer. Então, a gente disponibiliza crédito também para lojista, né? Para ter capital de giro, né? Ou fazer um investimento.
Então, é um recurso que hoje a gente recomenda para todos os portes de empresas, né? Desde o Bacana. pequeno, médio, longo e grande, né? Porque tá linkado com benefícios, né, interno, e isso ajuda Sim, bastante. Fácil de mexer, gratuito, então, digamos que não tem o porquê não ter estar dentro 100% do ecossistema, né? Então, legal. você consegue linkar tudo, pensa que a gente falou aqui um pouco de tudo, e tudo tá dentro do próprio Magalu, né? Isso é Então, muito bacana. eu aloco meus produtos dentro de um CD, eu faço a venda dentro do site do Magalu, que sai do CD do Magalu, que vai para o cliente, né? O lojista que vendeu, ele recebe esse valor da venda dentro de uma conta que é do Magalu, né? Onde ele pode, de repente, fazer um empréstimo também para poder investir em mais produtos. Então, é realmente estar é, sendo autossuficiente mesmo, né? Criar os próprios recursos ali interno que a gente tem mão de obra, a gente tem áreas tecnológicas, né? Para poder desenvolver e a gente Show. usa isso da melhor forma. Bacana. Bom, está chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Queria que você trouxesse para a gente uma última mensagem. O porquê vender no Magalu, o porquê usar uma empresa como a MT para poder acelerar esse processo faz sentido para ele. E que você deixasse uma última mensagem para nossa audiência, por favor. Bom, vamos lá. Eu recomendo demais a gente utilizar os meios aí do Magalu, né, para poder vender. É mais um canal, né, que está no mercado, mas você pode pensar dessa forma, né, como mais um, mas a gente sempre vai se destacar e vai lembrar a todos nós que é uma empresa brasileira para brasileiros, né? Então, é uma empresa que pensa no que a gente tem de melhor, né? E oferece aí, deixa disponível para todos os nossos clientes e lojistas. O que eu gostaria de deixar de mensagem aí é busque bastante informações sobre nosso momento, não se deixe cair aí em notícias falsas, né? A gente tem bastante coisa bacana sendo criada e desenvolvida para o lojista, principalmente pensando em tecnologia. E pode entrar no nosso canal que a gente com certeza vai conseguir passar para você aí um pouco do que a gente discutiu aqui, desse calor humano, dessa vontade que a gente tem aí de fazer, a gente desenvolver aí todos os brasileiros, tá? Muito legal, gente. Obrigado, Cleison. Quero agradecer também ao Magalu por ter te liberado hoje para estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o 8º episódio do GarçaCast. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!